Fala comigo, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jorginho Muniz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu tenho produzido para o canal. Eu quero falar sobre o grande ator Chadwick Boseman, o Rei T'Challa, o Pantera Negra dos filmes da Marvel, e do grande legado que ele nos deixou. Mas antes de entrar no assunto, eu quero te pedir para que você se inscreva no canal, nos dê essa força. Graças a Deus chegamos a 100 inscritos, passamos um pouquinho de 100 inscritos, mas nós queremos chegar muito mais. Então não deixe de se inscrever. Se você gostar do vídeo, dê o like, também não vai te custar nada. Mas se você não gostar, por favor, não dê o dislike. Brincadeira, você é livre para, se não gostar, dar o dislike também. Você não é obrigado a curtir aquilo que você não gostou, ok? Então vamos falar do ator Chadwick Boseman. No último dia 28, como você já sabe, o mundo foi surpreendido pela triste notícia do falecimento de Chadwick Boseman. Aos 43 anos, ele nos deixou após uma extensa luta contra o câncer. Mas eu quero falar sobre os legados. Na verdade, não só um legado, são os legados que ele nos deixou. E o primeiro grande legado que eu vejo que Chadwick nos deixou é o fato de que nos últimos 4 anos ele esteve lutando contra essa terrível doença sem que ninguém soubesse. E nesses últimos 4 anos ele foi um ser humano tremendamente produtivo. Ele gravou só da Marvel, ele gravou Guerra Civil, Pantera Negra, Vingadores, Guerra do Infinito e Vingadores Ultimato. 4 filmes. Fora isso, ele fez mais 3 ou 4 filmes nesse período. E um deles eu assisti nos últimos dias e ele estava muito magro, eu achei ele muito magro, né? E mesmo assim ele não parou de trabalhar, ele não parou de produzir, ele não permitiu que a doença o vencesse. Talvez você vai ler ou vai ouvir alguém dizer que ele foi vencido pelo câncer. Não, eu não entendo assim. Eu entendo que ele combateu o bom combate até o final e ele foi vitorioso, porque ele não permitiu que a doença o impedisse de se ocupar, de viver. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, nesse dia, nessa tarde, não importa o horário que você está vendo, cara, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não permita que a situação que você esteja vivendo te impeça de se ocupar de viver, te impeça de se ocupar de produzir. Nada nesse mundo é forte o suficiente para impedir alguém de viver. Tá? Você precisa olhar para as coisas boas da vida. Você precisa acordar e falar: esse é o dia que eu vou viver. Esse é o dia que eu sou vencedor. Amanhã é um outro dia. Ontem eu não posso mudar, mas o dia de hoje, esse me pertence. O dia de hoje pertence ao homem, porque o de amanhã pertence a Deus. Então, cara, eu quero te dizer, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, não permita que a situação que você passa hoje profetize a sua vida, direcione a sua vida. Não, você tem o poder dado por Deus para tomar o controle da sua vida no dia de hoje, e no dia de hoje você ser vencedor. Então esse é o primeiro legado. Não permitiu que a doença o impedisse de viver. Ele não se ocupou de morrer, ele se ocupou de viver e nos deixou um grande legado cinematográfico. E esse é o segundo grande legado que eu quero falar com você. O fato de que Chadwick era alguém que era militante da causa racial, era alguém que era militante da causa social, mas você não vê a figura de Chadwick envolvida com violência, envolvida com pegar em armas, envolvida com discursos violentos. Não. Como que ele lutava, como que ele combatia esse combate, essa militância em prol da causa do homem negro, em prol da causa do homem menos favorecido. Ele escolhia papéis de personagens que foram fortes na história humana, de pessoas negras
que através da sua força, da sua luta, da sua garra, da sua competência, da fé em si mesmo e da fé em Deus, ocuparam lugares na sociedade que antes só era ocupado por pessoas brancas. Cara, esse é o melhor recado que você pode dar para um racista. Eu não sou menos do que você, também não sou melhor, eu sou igual a você, porque Deus nos criou todos iguais. E Chadwick, ele escolhia filmes assim. Até o próprio filme da Marvel, que é um personagem fictício, ele orou, né? O pastor de Chadwick, e ele próprio disse que ele orou por esse filme. E é interessante, ele orou para ganhar esse personagem e ele conseguiu. E foi o primeiro filme de super-herói a ganhar vários Oscars e ser indicado por muitos outros. Por quê? Porque foi um filme que militou causas boas, fez uma militância em prol do antirracismo, fez uma militância em prol do bom feminismo, não essa imbecilidade que a gente tem visto por aí. Não, eles colocaram as pessoas certas no lugar certo, mandaram a mensagem certa atrás de um filme de super-herói. E o personagem T'Challa, cara, maravilhoso, alguém que nunca perdia a calma, alguém centrado, alguém em paz consigo mesmo. O que ele colocou nesse personagem é a sua alma, alguém que estava lutando contra uma enfermidade mortal, mas que contudo a sua alma estava em paz. Então esse é o segundo grande legado que Chadwick nos deixou, a forma com que ele lutou as coisas certas da maneira certa. Cara, todos nós precisamos de uma causa para viver, precisamos de algo por que lutar. Lute pelas coisas certas e lute da maneira certa, lute da maneira correta. Lembre-se que uma palavra bendita, ela pode converter o mundo todo, mas a mesma palavra colocada de forma errada pode matar também. Então, cara, milite coisas boas, milite coisas que sejam principais e milite da maneira correta. O terceiro legado que Chadwick nos deixou é um legado póstumo. Cara, há uns dias atrás ele fez uma live e também publicou uma foto em que ele estava muito magro. Muito magro, e infelizmente muitas pessoas o chamaram de cracudo, muitas pessoas falaram que ele estava abusando de dieta durante as filmagens do último filme que ele fez, o Destacamento Blonde. Um dos atores, né, esses dias fez uma declaração se desculpando com o mundo, com Deus e com o Chadwick, porque ele taxou o Chadwick como uma mariquinha, né? como uma princesa, porque ele passava muito tempo dentro do seu trailer, né? Mas a pessoa não sabia que ele estava ali por causa da doença, como eu falei no início. Só Deus e ele sabe quantas vezes ele acordou sentindo dores para ir trabalhar, quantas vezes ele teve que vencer a sua condição física para ir trabalhar, né? E as pessoas não sabiam, e muitos julgaram ele, muitos falaram um monte de besteira, virou meme na internet, cara. Então o legado que ele nos deixa, que eu quero dizer para você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, é o seguinte, cara, não julgue as pessoas porque você não conhece toda a história. Não julgue as pessoas porque você não conhece toda a história. Eu, durante muito tempo, fiz trabalho de rua, fiz trabalho na madrugada, evangelizei moradores em situação de rua. E quando você para essas pessoas para conversar, você percebe que atrás delas há uma história. Atrás dessas pessoas, geralmente há uma tragédia. Em Nova Iguaçu tinha uma camarada que ele era ex-desembargador. Ele era um ex-desembargador que viveu um trauma muito grande na sua vida, na sua família, e ele então deixou tudo, abandonou tudo e foi viver na rua. Então, cara, não julgue as pessoas, não julgue as pessoas, você não sabe toda a história. Não julgue alguém pelo momento que você conheceu essa pessoa, pelo momento que ela está vivendo, porque você não sabe toda a história que o levou até ali, cara. Você não sabe o que a pessoa está passando. E essa é a máxima do Evangelho: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E eu tenho certeza que você não gostaria de ser julgado ou condenado no momento da sua dor, no momento da sua aflição. Então não faça com o próximo, como Jesus falou, aquilo que vocês querem que as pessoas, que os homens façam a vocês,
Faça vocês primeiro a eles, cara. Tiago capítulo 2, versículo 13 nos diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Cara, então não permita que a sua forma de julgar a pessoa seja maior do que a sua empatia pelo ser humano, do que a sua misericórdia pelo ser humano. A máxima do Evangelho de Jesus é: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O quarto legado que ele nos deixa, e o último que eu quero falar aqui é: Chadwick era um homem temente a Deus. Ele era cristão, era da Igreja Batista. O seu pastor diz que ele era um homem que amava a palavra de Deus. O seu pastor, e ele mesmo faz uma declaração de que ele orou pelo papel do Pantera Negra, entendendo a importância desse papel, desse personagem para o mundo pós-moderno, para a sociedade alienada dos dias de hoje. Então, cara, seja uma pessoa temente a Deus, porque Hebreus 11:6 diz que Deus é um Deus que galardoa, que abençoa, que presenteia todos aqueles que se aproximam dele, crendo que ele existe. Cara, então faça isso, se aproxime de Deus, olhe para Jesus, olhe para a cruz, se volte para Deus, e eu tenho certeza que Ele endireitará os seus caminhos, Ele consertará os seus caminhos. E lembre-se disso, cara, a morte não é o fim, a morte não é extinção, a morte é só o começo. Existe uma vida após a morte, e a forma com que você escolher viver aqui definirá como você viverá após a morte. Beijo no coração, obrigado, paz de Cristo Jesus.